que é uma grande família, e hoje você está entrando também na nossa família. Que você nos acolha, todos nós, no seu coração também, que nós já te acolhemos. Patrícia, fala para ela, antes tarde do que nunca. E nós, então, te entrego a reunião, só te peço que às 20h35, o mais tardar 20h40, você me devolva, por favor. Tá joia. Gente, muito boa noite a todos, né? Quero agradecer ao convite em nome do Pedro e estendo a todos os trabalhadores, né, desse grupo, a todos os participantes. Para mim é uma grata satisfação estar com vocês. Espero que as nossas reflexões possam ser úteis, né, para que gere algum tipo de análise dos nossos comportamentos, para que a gente possa desenvolver a vigilância preconizada pelo Cristo. Fiquem à vontade, né, para no final a gente tentar trocar alguma coisa. E o tema escolhido para hoje é um tema que está em um livro dos médiuns, né? E pelo que o Pedro me contou, é um grupo que se dedica, né, a fazer esses estudos de mediunidade. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os inimigos do espiritismo. Esse tema é um tema muito interessante para todos nós, porque nós que somos espíritas, né, e elegemos a filosofia moral do Cristo para nortear os nossos valores morais nesse planeta que ora deambulamos, né, de provas e expiações, a nossa doutrina nos mostra o quanto o uso da razão, não o uso de uma razão fria e insensível, mas de uma fé raciocinada, da análise de tudo aquilo que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente pensa, é sumamente importante para que a gente possa distribuir boas sementes pelo caminho por onde a gente passa, né? E no século XXI, né, nos tempos em que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, a gente observa como nós somos especialmente mais bombardeados por diversos estímulos, né, insinuações de ordem espiritual, estímulos nas redes sociais por onde a gente navega, com pessoas com quem a gente conversa, né, com quem a gente convive, e nunca o conselho do apóstolo Paulo, né, analisai tudo e retende o que é bom, ou que seja próprio do bem, foi tão útil, porque, de fato, a gente precisa entender que por conta da gente levar adiante e ter eleito essa filosofia moral do Cristo, inevitavelmente a gente anda na contramão daquilo que é posto na nossa sociedade. Gera talvez as novas cruzes, os novos martírios, os novos circos de horror, que para os cristãos primitivos eram o fato de serem lançados vivos para feras esfaimadas, de serem martirizados em postes, né, tendo seu corpo ateado fogo. Hoje, a gente, embora ainda flagre com muito pesar algumas cenas de violência e de crueldade que nos deixam chocados, né, assombrados, mas talvez esses expedientes, até por conta da nossa legislação, sejam mais repreendidos. Mas nós temos ainda os nossos novos martírios, que talvez seja a rejeição de certas expectativas, a frustração de certos desejos que a gente agasalha, a negação de alguns desejos, né? O fato de nem sempre sermos compreendidos em nossas convicções, por mais nobres que sejam, né? De, por vezes, estarmos sozinhos, talvez não fisicamente, mas sozinhos nos sonhos que a gente cultiva, nas esperanças que a gente agasalha. Então, esse texto de Kardec eu trouxe em alguns fragmentos para que a gente possa analisar, né, as ponderações do nosso insigne codificador. Ele coloca no livro dos Médiuns, na segunda parte, num capítulo, que é o capítulo 29, que ele dedica especialmente para colocar alguns informativos, alguns pontos de atenção para reuniões e sociedades espíritas. É como se Kardec, à frente do seu tempo, já antevendo a necessidade que nós teríamos de nos haver com os próprios conflitos e com os conflitos decorrentes da socialização do movimento espírita,
já colocasse alguns pontos importantes para que a gente não se equivocasse ou se mantivesse, né, evitasse esses escolhos no caminho. Então, no item 336, ele começa falando assim: não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em lhe fazer frente, e que veem esses sucessos, os sucessos da divulgação e da propagação da doutrina, com despeito. Os mais perigosos não são os que o atacam, o Espiritismo, abertamente, mas aqueles que agem nas sombras. Estes o acariciam com uma mão e o difamam com a outra. Então aqui a gente sabe da história, o quanto que Kardec que teve aquela santa paciência de responder uma série de comunicações, né, as comunicações que ele julgava de pessoas que estavam realmente intencionadas em entender melhor sobre a doutrina, e não aquelas que estavam mais interessadas em discussões estéreis. Desses ele fugia, né, é, atendendo inclusive a uma recomendação do próprio Cristo, a gente não colocar fermento nessas discussões infrutíferas. Mas aqueles que queriam ser elucidados, ele tinha aquela santa paciência de responder e esmiuçar certos pontos da doutrina. E desde a época de Kardec até os dias atuais, a gente tem visto, principalmente nesse período de pandemia, em que mais isolados e talvez padecendo de uma série de conflitos, né, de ordem psíquica, por vezes, por mais tempo dentro de casa, mais expostos a essas situações desprazerosas, desconfortáveis, buscamos conforto e consolo, e a doutrina, né, o Consolador prometido ali estava para esses novos adeptos. Então a gente tem observado ainda hoje esse crescimento da propagação da mensagem do Cristo, por vezes até fora da própria doutrina espírita, mas presente nas instituições de fraternidade, na agremiação de pessoas que buscam causas, né, importantes como aplacar a desigualdade social, reduzir a fome e a miséria, né, levar um pouco de alento e conforto para aqueles que passam pelo abandono, né, que também é a vivência, né, da mensagem do Cristo. Então, já sabendo disso, dessa propagação das ideias e desse potencial, digamos assim, dessa mensagem se alastrar por todos os campos, Kardec aponta que, eventualmente, né, ou melhor, evidentemente, o Espiritismo é, atrairia em derredor dos seus passos inimigos interessados em coibir essa marcha, né? E por que isso? Bom, nós estamos num planeta de provas e expiações por hora, e sabemos que a psicosfera de cada planeta, ela é compatível com a psicosfera individual dos seus habitantes. E se num planeta de provas e expiações o mal ainda predomina, a gente pode imaginar como que está a psicosfera do planeta, uma psicosfera ainda muito marcada por doenças de variada ordem, por enfermidades, por flagelos, por necessidade de conforto, tratamento e terapêutica adequada. A mensagem consoladora, ela vai na contramão dos desejos de vingança, ela é o contrário dos caminhos de ódio, dos falsos sentimentos de injustiça, ela nos estimula ao perdão, à compaixão, que são contrários ao julgamento. Então é uma mensagem desconfortável. Desconfortável primeiro porque nos tira mesmo da zona de conforto, porque aponta para imperfeições de ordem moral que muitas vezes ainda estão íncitas no nosso ser e que a gente sabe, né, mesmo que tenha apenas uma noção, a gente sabe dessa necessidade de se melhorar, mas sabe também do esforço necessário para empreender, mas há alguns que por ignorância e ignorância do bem ainda estão empedernidos do mal, que se comprazem com esse sentimento quase de coação, né, pelo fato da gente padecer de um sofrimento e daquele sofrimento parecer interno. Então, Kardec parece se direcionar primeiro a esses inimigos do Espiritismo, inimigos de esparzir a mensagem de consolação e que intencionalmente querem que o clima de desespero tome conta, com o objetivo de que o ódio prepondere, porque através do ódio, do fanatismo, do sectarismo, das polarizações, é possível exercer poder e domínio pelo medo. E, infelizmente, né, alguns espíritos ainda assim se demoram, orgulhosos, endurecidos,
por não se permitirem abrir as portas do coração à mensagem de Jesus e essa mensagem de perdão, de misericórdia, acham que exercendo domínio para fora conseguem dominar alguma coisa, sendo que pouco a gente tem controle, né, sobre a nossa vida, que dirá sobre a vida dos outros. E por estarem ainda um pouco distantes da bênção do arrependimento, acabam semeando espinhos em derredor dos seus passos e podem oferecer alguns óbices, né, ao espiritismo. Mas o espiritismo vencerá, como tem vencido, e não obstante todos esses impeditivos, continua se espalhando, né? E aí Kardec chama a atenção que esses inimigos não vão se apresentar de cara limpa, digamos assim, né? Muito mais utilizando ardis, sutis, insinuações. E por isso é tão importante a gente falar sobre o pensamento. Há uma obra de Emmanuel, Mediunidade e Sintonia, uma obra curta, mas profunda, né, que eu recomendo a todos que leiam, que estudem, porque é uma obra que fala muito sobre isso, né, sobre o poder do nosso pensamento, de atrair em redor dos nossos passos mentes que se associam conosco em qualquer coisa que a gente se dedique a fazer, como nesse grupo, né, com certeza há uma pleiade de espíritos que acompanha esse grupo, que se acerca não apenas para intuir, né, a fim de que a instrução seja digna e relevante, mas que também se acercam para aprender, como todos nós aqui estamos, né? E assim, por vezes, os nossos pensamentos, originalmente, que nós criamos, não são necessariamente de ordem ruim, mas a gente acaba acolhendo certos pensamentos que nos são insinuados, que podem nos afastar do caminho que a gente elegeu para a nossa vida. E à medida que a gente acolhe, eles passam a carregar, entre aspas, o nosso DNA, a nossa impressão digital. Por isso, a lição da vigilância preconizada pelo Cristo é tão interessante, para que a gente tenha atenção para esses inimigos que agem nas sombras, né, que acariciam com uma mão e difamam com a outra. Pensando, por exemplo, na idolatria, que na verdade é um carinho, digamos assim, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e a gente sabe dos efeitos desastrosos que o orgulho e o egoísmo, que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, né, os imortais, como as maiores chagas da sociedade, são capazes de preconizar. Então, isso se assemelha a um elogio disfarçado, mal disfarçado, de punhalada pelas costas, né? E como nós fazemos parte dessa grande corrente, né, a corrente é tão forte quanto forte for cada um dos seus elos. Daí é importante da gente cuidar das nossas paisagens mentais, para não permitir acolher sentimentos de divisão, de melindre, de revolta, né, de sentimento de injustiça, de vaidade ferida, que aqui todos nós somos falíveis, né, para que a gente possa preservar o todo. Então Kardec já vislumbrava essas dificuldades futuras, e ele faz um alerta justamente com o objetivo de garantir essa unidade do pensamento, né? Porque é interessante que na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre o poder, né, a autoridade da doutrina espírita, ele vai dizer que a terceira revelação, diferente das duas primeiras, a primeira com Moisés, a segunda com Cristo, ela não vem representada por uma personalidade em derredor de um emissário divino, né, de um missionário. Ela vem como as vozes dos céus que se manifestaram em diferentes partes do globo para nos remeter à imortalidade da alma e essas relações do mundo visível com o mundo invisível, e da grande concordância, do grande intercâmbio que há entre essas esferas da vida. Então, na verdade, é uma grande apologia à fraternidade e à lei de cooperação entre todos nós. Por isso a gente não pode pensar em doutrina espírita isolada. Todos nós estamos, como aprendizes do Evangelho, sendo convocados à construção desse reino divino. E aí é recebida, né, logo no início, lá de agosto de 1867, é recebida uma comunicação do mundo espiritual, e Kardec coloca na Revista Espírita de agosto de 1867, falando sobre os planos das trevas como inimigos do espiritismo, que eles teriam basicamente três, digamos assim,
formas de operação, né? Como se fossem 3 frentes de serviço. A primeira delas, que seria o ataque do púlpito, ou seja, do lugar de onde se fala, que eles insinuariam aqueles que fossem detentores da palavra ou da pena, ou seja, da capacidade de escrever e deixar isso póstumamente, e que, envaidecendo essas pessoas que tinham esse poder da comunicação nas mãos, desvirtuariam a mensagem com o objetivo de transmitir ideias deturpadas, né? É, como trazendo alguns fragmentos de verdade, mas na verdade incutindo por trás dessa aparente verdade algumas mentiras que hoje a gente conhece modernamente como as fake news, né? As alterações e distorções que a gente vê na nossa sociedade. Então, a intenção era tentar usar os recursos da religião para afastar as pessoas. E logo no início, como a gente sabe que o espiritismo surgiu através daqueles fenômenos físicos, das mesas girantes, daquelas reuniões, havia a intenção de zombar e de ridicularizar as comunicações para que elas caíssem em descrédito. Mas essa primeira frente de serviço dos inimigos do espiritismo não teve êxito, mas serviu esses fenômenos físicos para fazer uma grande propaganda à doutrina espírita e mais pessoas ficaram interessadas, assim como Kardec, de descobrir qual a causa inteligente por trás daquele efeito inteligente que não parecia automaticamente ou maquinalmente gerado, né? Kardec chega a esmiuçar e a especular talvez por uma fonte magnética, por uma fonte elétrica, né, pelo próprio movimento da matéria inanimada, mas ele percebia que havia uma mensagem por trás e uma mensagem inteligente. Só que isso gerou ainda mais curiosidade, então o primeiro plano faliu. O segundo plano, então, foi o plano dos lobos vestidos de cordeiros, que é justamente essa sutileza a que a gente se refere, não podendo triunfar pela violência. Então, os inimigos do espiritismo recorreram à astúcia e à fascinação. Fascinação ainda muito presente na nossa sociedade atual, que talvez hoje não sejam tão frequentes ou sejam mais fáceis de serem identificadas as obsessões de cunho simples e as subjugações, mas as fascinações, até por conta dessa sociedade escópica, como a gente chama, ou seja, aquela sociedade movida pelo olhar. Eu sinto prazer em ser vista, né? Sinto prazer em ter esses 15 minutos de fama, em ter esse destaque, em ser aplaudida, do meu comentário na rede social ter muitas visualizações e ter uma boa repercussão, do meu vídeo, né, ter muitos comentários e viralizar na internet, e às vezes a gente não tem noção da responsabilidade por isso. Né? Por trás disso, somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que criamos, pelo que compartilhamos, pelo que falamos, pelo que escrevemos, de modo que, através dessas sementes, a gente pode incentivar outras pessoas, e os atos delas, por mais que elas tenham a responsabilidade deles, e responderão perante a lei de causa e efeito, essas sementes foram colocadas lá também por nós. Então, há uma espécie de corresponsabilidade. Então, essa fascinação, por vezes, é muito sutil, a gente não percebe essas insinuações que nos chegam, que a gente constrói aquele bezerro de ouro, como está lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, para contemplar a nossa própria imagem, que erradamente, às vezes, a gente confunde com amor próprio. Então, nessa segunda frente, os inimigos do espiritismo semearam a desordem e a confusão nas reuniões espíritas, incitando críticas perniciosas, julgamentos, observações invejosas e descaridosas, estimulando a competitividade, né, a competitividade que não é sadia, que é aquela que eu preciso rebaixar o outro para me sentir melhor, que eu preciso o tempo todo ficar me comparando, né, para ver se o outro que exerce a mesma função que eu, ou que exerce uma função que eu desejo, realmente tem competência para isso. Então, a gente às vezes leva esses vícios para dentro de agremiações onde a fraternidade deveria, né, preponderar. Aquela competição de cargos que por vezes a gente tem na empresa onde a gente trabalha, a gente também vai levando para o seio
né, do movimento espírita, dentro da casa onde a gente labora, como se aquilo fosse relevante para o nosso processo de evolução espiritual ou desenvolvimento moral. Então, por invigilância e falta de resistência moral, por vezes, né, a gente agasalha ainda hoje esse tipo de insinuação, e na época, muitos caíram nessa segunda frente de serviço, digamos assim, dos inimigos do espiritismo. Médiuns e oradores desavisados, alguns que estamos hoje, né, no exercício da mediunidade e da própria oratória, para refazer o nosso caminho e nos retratar perante a lei, né, de posse dos mesmos recursos, para ver se agora a gente dá uma destinação mais producente, mais edificante, com maior desinteresse pessoal, né, da própria imagem, que é um grande desafio. Então, estes eram usados para difundir ideias equivocadas, o objetivo de dividir para enfraquecer, plantando no seio espírita a desconfiança. Então, se eu não posso acabar com a ideia, tipo, lançando uma bomba, né, e dizimando tudo, eu começo a fazer uma espécie de infiltração entre aqueles que fazem parte, que são elos dessa corrente, para promover a divisão, tentando impedir que a ideia espiritista avançasse. Mas, como a gente bem sabe, embora esses tentames também malograram, não tiveram êxito, embora alguns tivessem caído, né? E o quanto a revivescência do cristianismo primitivo nos previne a esse tipo de expediente. É interessante a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, quando a gente vê em vários momentos da obra, os apóstolos precisando testemunhar humildade, maleabilidade, condescendência, capacidade de escuta, de esquecimento dos próprios desejos para fazer prevalecer o desejo do grupo, né, que são todos itens, né, embora tenham acontecido há quase 2000 anos atrás, mas todos itens muito atuais para os nossos esforços de hoje, né? E a terceira frente desses inimigos do espiritismo à época foi a idolatria dos médiums, né? Fazer com que eles tropeçassem em si mesmos, na própria vaidade, no envaidecimento de outras pessoas em relação a eles, nas armadilhas da idolatria e do enriquecimento ilícito. Daí a ênfase, né, que o Espiritismo dá, o dai de graça, o que de graça recebestes, como a gente tem nos evangelhos. E aí, até agora, a gente pode estar pensando, certo? Todos esses tentames, todas essas estratégias para dividir os espíritas, para tentar fazer com que a ideia não avançasse, com que objetivo, né? Talvez reforçar o comportamento mesmista e tentar atravancar o progresso individual de cada um de nós, que inevitavelmente com o trabalho que desempenhamos dentro do movimento espírita, também podemos crescer como seres humanos, nos tornando mais solidários, olhando para as necessidades dos outros, vendo as necessidades de esforço próprio, para que a gente possa se tornar mais paciente, mais compreensivo, mais misericordioso, né? Como o Cristo nos apregoou, talvez pela inveja do bem. Muitos destes inimigos do espiritismo são pessoas que não se comprazem no mal propriamente, porque para elas o mal é o melhor remédio, né, para as suas dores. Percebem que há um desprazer nisso, mas não subestimam as próprias capacidades, não se acham suficientes de obter o mesmo benefício fazendo bem, por isso ridicularizam o bem, dizendo que quem o pratica é bobo, é passado para trás, está perdendo tempo, né, é tolo, ingênuo, e na verdade, nós que elegemos a filosofia moral do Cristo sabemos como é a melhor opção, né, se não a única. O caminho que o Cristo nos ensina, sendo o caminho do amor, ele o coloca como única para acesso à verdade, né, que promana das próprias leis divinas. Talvez também ataques para tentar deter a marcha do progresso, a fim de que o poder e o predomínio sobre mentes mais fragilizadas e enfraquecidas continuasse se dando. Algumas pessoas são tão pequenas, sob o ponto de vista moral, que acham que o seu valor está sob o quanto conseguem subjugar outras, que por vezes têm tão pouca resistência moral quanto elas mesmas, né?
A gente tem exemplos hoje na nossa sociedade assim, infelizmente. Desestimular o pensamento racional. A gente está vivendo um tempo bem estranho, né? O nosso século XXI é um século quando nunca houve tanto progresso de ordem intelectual. O que a gente consegue hoje fazer com a tecnologia é impressionante, né? Outro dia eu assisti um vídeo de um projeto no Japão em que um engenheiro havia projetado alguns robôs que eram telecomandados por pessoas com dificuldades de locomoção. E eram pessoas que estavam deprimindo, que estavam perdendo o sentido, né, de valor na própria vida por conta de não conseguirem trabalhar, né, de serem tidas pela sociedade como inválidas, como improdutivas. Então esse engenheiro teve essa brilhante ideia: vamos produzir robôs, e esses robôs vão executar as atividades fisicamente, vão no escritório, vão atender pessoas num restaurante, vão fazer a comida, né, que vai ser servida para um motel, vão receber pessoas, sei lá, em algum evento, vão dar palestras para um público, né, de, sei lá, centenas ou milhares de pessoas, e o cérebro que comanda, né, não é o cérebro do robô, é o cérebro do humano que temporariamente precisa estar sobre uma cama, por diversas razões, né, doenças degenerativas, acidentes e suas sequelas e outros. Então, a tecnologia é capaz de estruturar a dignidade, devolver a autonomia do ser humano, né? Mas a tecnologia também é capaz de sustentar uma guerra que já ultrapassa 6 meses, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo. Então, o uso que a gente confere a essa inteligência é um uso muito proveitoso sob certos aspectos e tão degradante sobre outros. E assim, é lógico que nesse império da inteligência, é como Emmanuel vai dizer, já temos o império da inteligência, agora falta o império do sentimento. Então, o império dos bons sentimentos, ele demanda uma educação moral, uma educação evangelizante de nós e dos outros, que a gente vai se unindo nesse esforço paulatinamente. E o quanto esse progresso, ele por vezes demora mais, né? Porque, por exemplo, numa vida, se eu quiser ficar muito sabida, eu consigo progredir com relativa rapidez. Me tranco num quarto, com uma boa biblioteca, né, de livros consagrados, de clássicos, consigo estudar sozinho, sei lá, passo 20 anos aqui dentro desse quarto e saio muito sabida, né, progredi muito intelectualmente. Porém, esses 20 anos convivendo com a minha família, quase sempre não me levam comparativamente ao mesmo progresso de ordem moral. Na ordem dos sentimentos, as resistências que se apresentam, elas são muito mais poderosas, e para que a gente possa vencer, é necessário persistência e muito trabalho. Não que não haja necessidade de trabalho para a gente ficar sabido, lógico que há, mas talvez estejamos mais desacostumados com o trabalho da ordem dos sentimentos, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente observa como a lucidez, por vezes, escasseia. É um tempo em que temos tantas mentes brilhantes e, ao mesmo tempo, há profusão de tantas informações inverídicas que às vezes a gente compartilha sem checar, no afã de dar visibilidade àquilo que nos foi estranho ou que nos parece significativo. E a gente esquece do próprio codificador da doutrina espírita, que colocou, né, quando ele vai falar daquela concordância universal do ensino dos espíritos, né, que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer, olha, a nossa principal ferramenta no trabalho da codificação foi o uso da razão, né, foi preservar o discernimento, foi questionar tudo e todos, independente da assinatura da mensagem. A gente recebe uma mensagem assinada por Jesus, eu preciso analisar aquele conteúdo, porque para os espíritos a forma não é nada, o conteúdo é o que interessa, né? Então, este pode ser, penso particularmente, o nosso maior preservativo, a loucura hoje em dia, analisar tudo que a gente escuta, tudo que a gente pensa, né, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê. Não no esforço neurótico de que eu não vou mais acreditar em nada, não vou mais confiar em ninguém, né, pressupor que tudo que estão me dizendo é mentira, mas numa curiosidade quase infantil de aprender,
de querer saber, mas como funciona, quais são os fundamentos. Sabe aquela fase de crianças que por vezes tiram a paciência da gente, né? Por quê? Mas por quê? Mas por quê, né? Que dá vontade de falar porque sim, é essa curiosidade infantil que é o estímulo dessa racionalidade, desse pensamento, de formar esse encadeamento das ideias, e que pode ser uma ferramenta muito importante para que a gente não tropece, digamos assim, nos embustes dos inimigos do espiritismo, até para que nós não nos tornemos os novos inimigos do espiritismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, pense bem, com a quantidade de conhecimento que a gente tem, intelectual como um todo, né, por sermos produto e também geradores dessa cultura, né? A cultura é reflexo da intervenção humana na natureza. Então, nós produzimos essa cultura e nós também somos influenciados por essa cultura. Então, inevitavelmente, a gente tem um bocado de informação para poder dar sentido. Imagine a gente com todo esse repertório, né, das 13 revelações, né, com toda essa sapiência, se a gente não elege o uso da razão para poder discernir. E se a gente começa a acolher, a partir da nossa incúria, da nossa inobservância, da nossa invigilância, uma série de insinuações perversas, seremos ferramentas poderosíssimas nas mãos daqueles que têm intenções menos nobres. Seremos marionetes, digamos assim, muito aperfeiçoadas. Daí, quanto mais a gente progride intelectualmente, maior também a nossa responsabilidade por dar o melhor uso a isso, até para que a gente não se contraponha aos princípios que nós elegemos, né, de modo inconsciente ou inconsequente, né, digamos assim. E aí, na continuação dessa mensagem, Kardec vai falar: esses seres malfazejos, referindo-se aos inimigos do espiritismo, se insinuam por toda parte, onde esperam fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, procuram destruí-la, lançando fogueiras de discórdia. Quem diz, pois, que aqueles que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia, a desavença, não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Infalivelmente, não são nem verdadeiros nem bons espíritas, não podem jamais fazer o bem e podem fazer muito mal. Olha que interessante essa ponderação de Kardec. Não é aquela história de que eu não posso questionar nada, muito pelo contrário. A gente acabou de falar da ferramenta da razão para que a gente questione tudo. Mas por vezes, quantas vezes, a gente elege certos pontos polêmicos em que a gente já sabe que há uma posição defendida pela doutrina, há uma posição pessoal de Patrícia, outra de Pedro, outra de Fernando, outra de Hélida, outra de Maria, e cada um vai ter um ponto de vista. E a gente tenta aplicar aquela visão dicotômica. Eu estou certa e o outro está errado. E aí começa a se leuma. E por vezes, está todo mundo errado. Outras vezes, está todo mundo certo. Tem uma obra de Joana de Ângeles que ela intitula Dimensões da Verdade. Eu nunca vi uma obra com um título tão interessante na vida, né? Se a gente parar bem, cada um de nós temos dimensões da verdade. Por vezes, dimensões que são sempre dimensões, ou seja, sempre parciais, distorcidas pelas experiências que eu tive até agora, né? Eu não posso professar, dar uma opinião, me manifestar sobre uma experiência que eu não vivi com sabor de verdade, de ter passado por aquilo. É lógico que não preciso ser da tribo Yanomami para falar sobre a tribo Yanomami. Eu posso estudar sobre a cultura Yanomami. Não é isso que eu estou falando, mas entenda, viver nos dá um cabedal de conhecimento de ordem empírica, de ordem prática, insubstituível, e que nos confere, sim, uma dimensão importante da verdade. Então, quão importante é a discussão de ideias em grupo, desde que o grupo consiga escutar e tolerar o contraditório. Aquela suportabilidade de eu ouvir com paciência, sem atalhar. Não, não, já sei o que você está querendo dizer, sem cortar, sem colocar conclusões precipitadas, de ouvir com o máximo de isenção.
É lógico que a gente não tem completa isenção, porque cada um de nós temos os nossos princípios, coisas nas quais a gente acredita, ideias que a gente defende. Mas, dentro do possível, preservar algo que por vezes é tão raro, mas tão fundamental nas relações, que é o respeito. Então, Kardec está falando sobre isso. A união é o elemento mais poderoso do movimento espírita, não para que a gente seja repetidor uns dos outros, para que a gente assine embaixo em tudo que o nosso irmãozinho diga. Que a gente continue pensando pela nossa cabeça, mas que a gente entenda que por trás de nós, ou melhor, à nossa frente, está uma doutrina que é perfeita naquilo que manifesta, né? E o nosso movimento espírita, como o cristianismo primitivo, é uma tentativa humana de vivenciar os elementos dessa doutrina, que evidentemente a gente não consegue viver ainda em completude, né? Ou alguém tem dúvida disso? Às vezes, quando eu tenho dúvida disso, eu faço questão de ler aquela mensagem do homem de bem. Vamos ver, Patrícia, né? Quantas dessas qualidades do homem de bem você já possui para saber o seu grau de aderência à doutrina que você abraça? E é importante esse exame não para nos autodepreciar, mas para que a gente possa ver com realidade as potencialidades que ainda estão em vias de se desenvolver e os cuidados que a gente tem que ter em relação a essas artimanhas, né, de provocações, de discórdias que não vão nos levar a lugar algum, só em enfraquecer os laços que nos unem, né? Então a gente precisa se acautelar para que não sejamos utilizados como instrumentos do mal. Então, ao percebermos que estamos sentindo ciúmes, invejas, melindres, expectativas desproporcionais de reconhecimento, é imperioso que a gente pare tudo que a gente está fazendo e pondere, analise, reflita antes de brigar com o outro. Que muitas vezes são conflitos nossos que precisam ser equacionados para que a gente possa preservar a saúde das relações. É muito comum a gente atribuir sempre a culpa ao outro, à situação, ao universo, a Deus, que contrariou as nossas expectativas. Mas se a gente conseguir submeter isso ao crivo da razão, a gente vai perceber o quanto que o trabalho pode nos servir justamente para que a gente possa exercitar essa autoanálise de si mesmo e busque, né, melhorar, se nem que seja um pouquinho a cada dia, ainda que sejam tarefas muito difíceis, né? Ontem eu lia a mensagem O Ódio, assinada por Fenelon em O Evangelho segundo o Espiritismo, e no segundo parágrafo, Fenelon fala, está no capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. No segundo parágrafo, Fenelon tem uma expressão muito tocante. Ele vai dizer: amai-vos uns aos outros. Eu sei que isso é difícil, né? E aí ele fala, eu sei por experiência própria, porque quando a gente se coloca nessa posição de amar uns aos outros, isso não pressupõe que a tarefa seja fácil. A mensagem do Cristo faz essa apologia à piedade, à misericórdia, ao amor incondicional, mas ela não nos absolve do sofrimento que a gente tem de se defrontar com os espinhos que machucam, que magoam, que nos fazem ressentir aquilo, né? É difícil. Amar aqueles que não nos compreendem, aqueles que espizinham, aqueles que perseguem, é doloroso. E aí ele vai dizer, tanto por isso, né, proporcional é o sacrifício que se tem por insistir amando. Então, de fato, é uma mensagem que nos tira dessa posição desfavorável, desconfortável, mas ao mesmo tempo cômoda, em que a gente tem repetido, né? E o interessante é a gente pensar o quanto que isso pode melhorar a nós mesmos, né? Enquanto seres humanos, enquanto dar o melhor que nós temos para o outro e conseguir absorver do outro também o que ele tem de melhor. Na continuação da mensagem, Kardec diz assim: graças aos surdos enredos que passam despercebidos, semeiam a dúvida, a desconfiança, a desafeição. Criticam tudo, formam conciliábulos, que a gente chama hoje de panelinhas, e rodas que cedo rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Apelar
aos sentimentos de caridade e de fraternidade é falar a surdos voluntários, surdos deliberados. Ou seja, não adianta catequese, proselitismo, conversão, porque o seu objetivo é precisamente destruir esses sentimentos, que são o maior obstáculo às suas intrigas. Estado deplorável nas sociedades espíritas, porque se não leva a uma ruptura, causa uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Ou seja, são às vezes aqueles mal-estares que a gente enfrenta nos grupos e que, se não levam a uma ruptura, levam a um esfriamento, a um estranhamento, né? E o quanto que não adianta um esforço externo de convencimento, mas sim um trabalho íntimo, para que a gente possa melhorar os nossos sentimentos e um dia possamos ficar cada vez mais menos sensíveis a essas influências, justamente porque não temos mais, né, uma sintonia tão profunda com essas ideias. Então, o quanto precisamos retomar essa simplicidade, essa seriedade, reconhecer a nossa condição de aprendizes, de cooperadores, né, assumir o esforço constante de reconhecer em nós os nossos desafios, de manter o estudo regular da doutrina, a prática do raciocínio e da análise, né, ir às fontes, todas as vezes que se apresentar algo que gere dúvida, né? Não buscar novos mentores. Às vezes eu fico impressionado no Instagram com a quantidade de mentorias, né? Tem mentoria para tudo. Se você perdeu o emprego para arranjar um novo emprego, se você está namorando para casar, se você não está namorando para passar a namorar, se você faliu com sua empresa e quer construir outra empresa do zero, se quer fazer transição de carreira, se quer ser feliz, prometem mundos e fundos, prometem resolver todos os nossos problemas, né? E às vezes eu fico apiedada dessas pessoas que se colocam nessa posição, porque você olha lá, tem milhares, às vezes milhões de mentes que perseguem diariamente, diuturnamente, aquele conteúdo e aquela pessoa. Então eu fico imaginando dos reflexos psíquicos dessa influência que inevitavelmente existe quando a gente se coloca, né, perante os holofotes, né, ainda mais suscetíveis de todo tipo de manifestação por conta das promessas que fazemos e das expectativas que geramos sobre as vidas de outras pessoas. Então nós ainda hoje, não obstante o nosso modelo perfeito, de há mais de 2000 anos, o único incorruptível que pisou seus pés santos na terra, ainda hoje estamos em busca de novos mentores, de pessoas que tentem coordenar as nossas ideias, nos mostrar trilhas, né, para a felicidade, para o amor, enfim, como se a gente quisesse abrir mão da responsabilidade individual, abrir mão da nossa própria autonomia, de direcionar a nossa vida para ter a quem culpar, a quem cobrar. Parece uma terceirização do processo de evolução moral e espiritual, né? E o risco que a gente tem ao outorgar ao outro essa responsabilidade que é minha, né? E que por vezes eu abdico de construir minha felicidade, eu fui convocada pelo próprio Cristo para ser construtora do reino divino no coração humano, né, pelo próprio sacrifício pessoal. É um convite irresistível do único perfeito que esteve entre nós e que nos julgou dignos de participarmos junto com ele dessa construção, né? Então é interessante a gente pensar sobre tudo isso para que a gente caminhe sempre próximo, né, do lado da verdade, né, dos amigos do Espiritismo e não dos seus inimigos. E aí, gente, já para ir fechando o nosso comentário, tem uma mensagem de Emmanuel na obra Fonte Viva. Toda a coleção Fonte Viva, ela é cheia de mensagens excepcionais, né, em que Emmanuel pega trechos do Evangelho para poder esmiuçar as suas reflexões sempre muito cirúrgicas, sempre muito perfeitas, pela psicografia de Chico. E no capítulo 7 da obra Fonte Viva, ele vai intitular a mensagem como Pelos Frutos, e ele vai dizer assim: ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pela epiderme das nossas atitudes.
mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, né? A epiderme, essa camada mais superficial da nossa pele, né? E que por vezes é lacerada, que às vezes não, se desgasta, né? Diariamente. Eu não tenho esses dados, não é da minha área, mas a troca de células, né? Todos os dias é aos milhares ou milhões, talvez. E a epiderme das nossas atitudes é aquilo que é sustentado pela imagem que a gente exibe ou que a gente decide ostentar para fora. É aquilo que parece. A Patrícia parece bem educada, tranquila, serena, né? Parece uma pessoa legal. Mas qual a substância? Ou seja, qual o fundamento? Qual o produto? Qual o fruto? Qual a semente que a gente consegue, se a gente pudesse espremer, né? O que Patrícia fala, o que Patrícia faz, qual o sumo que sairia disso? Essa é a substância da nossa colaboração do progresso comum. Qual o efeito que a gente tem nos lugares por onde a gente transita, no grupo espírita do qual a gente faz parte, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família? Nós somos elemento de agregação ou de desarmonia. Nós somos elemento de questionamento racional ou de repetição dos velhos equívocos, né? Nós somos elemento de amor ou de distonias, né? Então, qual a substância dessa nossa colaboração? Às vezes não precisa ser uma colaboração fática daquilo que eu faço, né? Dos pratos que eu lavo, das pessoas que eu atendo, do trabalho que eu exerço dentro da casa espírita. Às vezes é a contribuição subliminar, a contribuição da influência que eu exerço, do magnetismo que eu espraio, né? Do meu pensamento que eu levo para onde quer que eu vá. Porque a nossa primeira morada não é a nossa casa, e sim a nossa casa mental, a nossa psicosfera, que a gente alimenta todos os dias com uma série de hábitos. Então, quem se consagre realmente à verdade não irá olhar a aparência da nossa virtude, o verniz, né? Emmanuel, em outras mensagens, usa essa expressão. O verniz, muitas vezes, imposto pela cultura, imposto pela necessidade social, mas aquilo que substancialmente a gente transmite através de todas essas interações. Então, que a gente possa analisar, né, e ter essas reflexões com carinho, para que a gente se porte nesses ambientes por onde a gente está, como filhos da verdade, filhos da luz, e não como filhos da treva. Então, Célia, devolvo a palavra, agradecida pela oportunidade e atenção de todos, e fico à disposição. Muito obrigada, Patrícia. Eu queria saber se ninguém quer perguntar, se alguém quer perguntar alguma coisa para aproveitar essa riqueza de informação que a gente recebeu hoje. Aproveitar o tempo da Patrícia, que ela ainda tem um tempinho conosco, não tem, Patrícia? Se alguém tem alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma colocação, porque ainda temos uns minutos. Pedro. Não, eu vou aproveitar para chamar a atenção, assim, né? Porque a gente, quando pensa em inimigo do espiritismo, eu, pelo menos, né, quando ela me passou lá o tema, a primeira coisa que me veio à cabeça, a gente pensa algo externo, né? Pessoas de fora, outras religiões tentando combater, enfim. Mas dificilmente pensa sobre esses inimigos que estão dentro do espiritismo, que somos nós mesmos que podemos nos tornar essas pessoas, como foi colocado na mensagem, a Patrícia trouxe para a gente. E isso me fez refletir, porque a Lucinha, né, que está aí, sempre fala sobre essa importância de nos tornarmos um feixe, que o trabalho é bom quando junta esse feixe, né? E aí o Kardec vem falando sobre essa força, sobre a importância dessa união, e recentemente um amigo nosso também comentou que o Chico, certa vez, disse que as trevas estavam reencarnando no movimento espírita. Então, olha como é que assim, é importante a gente ter cuidado com esse tipo de mensagem, porque de acordo com as lentes que a gente vai utilizar,
a gente pode pensar, não, tá só lá fora e esquece dos aqui de dentro, ou está só aqui dentro, esquece lá fora, ou esquece das nossas atitudes, podem tornar inimigos também dessa parte, né? Então, quer comentar alguma coisa, Patrícia, sobre o que o Pedro ponderou? É muito pertinente o que o Pedro trouxe, né? Porque esses ataques, de fato, sempre foram muito frequentes e ainda hoje, né? Por vezes, talvez, não sei se vocês passam por isso nos grupos de família, por conta dessa diversidade e de expressão, né, religiosa, a gente pode ter diferenças dentro do próprio seio familiar. E esse respeito, quando somos ofendidos injustamente, até por pessoas que não conhecem a fundo a doutrina como nós conhecemos, e ter essa tolerância, né, não obstante tudo. E assim, isso, na verdade, é bem humano, o fato da gente, quando vê, né, algum assunto, colocar, projetar para fora, é um dos mecanismos de defesa, né, estudados inclusive pela psicanálise. E é assim também que a gente se observa. Isso é muito interessante. Os mecanismos de defesa, se analisados depois que atuam, eles podem nos servir como instrumento de autoconhecimento, para que a gente reflita sobre aquilo que por vezes é objeto de conflito íntimo pessoal e que eu acabo colocando num rosto que esteja fora de mim, né? Com a pessoa que eu convivo, que eu digo que é o meu adversário ou o meu inimigo. Então, muito importante. Na sequência aí das mãozinhas levantadas, a gente tem o Luciano, depois o Renato. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua fala de hoje, tá bom? E assim, eu gostaria de levantar um ponto que você tocou logo no início, e talvez seja um dos inimigos aí basilares do espiritismo, e que na verdade vem externo a nós também. Eu já me deparei com muitas situações, algo do tipo, né? É muito comum nós ouvirmos aí de quem não professa espiritismo ou professa qualquer outra religião com respeito, né? E zelo por qualquer outra religião, mas que espírito é muito bobo porque só faz caridade, sabe? É difícil ser espírito, que espírito só quer saber de caridade e mais nada. Então, acho que quem fala isso, na verdade, não consegue. Isso até no próprio meio espírita também, é bem comum, né? Então, assim, é difícil, às vezes, lidar com esse tipo de situação ainda, porque, na verdade, eu percebo que não é um alcance da amplitude de fazer a caridade desinteressada, né? Haja visto o quão isso é importante internamente para nós, primeiro, né? Assim, como potencialidade do nosso bem-estar como ser humano pertencente ao cosmos e de uma ópera, né, coordenada por Deus. Então, assim, ter no próprio meio espírita, às vezes, a gente se depara com esse tipo de comentário. Mas o que vale né, acho que está todo mundo na sua caminhada, né, cada um tentando se virar, né, e se adiantar como pode. Perfeito, Luciano. É interessante esse ponto de vista, porque, assim, de fato, sinceramente, há pessoas que ainda não conseguem entender a abnegação. Como é possível eu fazer algo com desinteresse completo de mim? Não, a gente sempre faz algo esperando algo em troca. Eu ouvia isso, né? Já ouvi isso algumas vezes também. Então, essa tolerância, né, que o Luciano fala, da gente também ouvir isso, considerar, embora não concorde, embora entenda de um modo mais profundo, mas é aquilo que o apóstolo Paulo fala no seu hino à caridade, né, de que às vezes o amor, aquele amor que ele professa, um amor paciente, um amor que tudo espera, que tudo suporta, ele leva tempo para acontecer. Ele precisa primeiro passar por alimentos que são alimentos mais palatáveis e assimiláveis por consciências que não despertaram. E também o cuidado que a gente tem que ter para não partir para o outro extremo da vanglória, né? Já que eu entendo e que para mim é relativamente fácil a gente entender essa caridade profunda e o quanto que isso faz sentido, que faz bem primeiro para mim, depois para o outro, quanto que isso também não me deixa numa situação maior do que o outro, né? Como se eu me tornasse melhor por isso. Mas estamos todos como irmãos de caminhada. Então, muito perfeito, muito pertinente. Renato. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite, Patrícia, boa noite a todos.
Patrícia, algumas colocações suas me reportou a uma orientação de Raul Teixeira. Raul Teixeira disse que, certa vez, eles estavam em uma reunião mediúnica e orientando um irmãozinho, né, fazendo orientação para o irmão, esse irmão chamou a atenção do grupo. Chamou a atenção do grupo e falou assim, olha, observe bem vocês. Observe bem o meio de vocês, porque vocês, quando conquistam um dos nossos, vocês levam para os seus meios. Mas quando nós conquistamos um de vocês, nós deixamos ele aí entre vocês. Obrigado. É muito importante essa reflexão também, né? Olhar a forma como a gente anda por conta de recordar a nuvem de testemunhas que sempre nos acompanha, né? A gente não vai conseguir convencer com palavras, a gente convence muito mais com exemplos, e não apenas nas sessões mediúnicas, né? Nas sessões mediúnicas principalmente, mas também dentro de casa, onde, com que moral eu vou, né, pedir tolerância, compreensão e respeito ao outro, se eu não exercito isso primeiro em mim, né? E o quanto de brechas eu deixo justamente para que venham essas insinuações quando eu falo uma coisa e professo outra. É lógico que a gente sempre, eu acredito, né, pelo menos nesse nosso estágio de imperfeição, vai precisar andar com um certo descompasso entre tudo aquilo que eu sei e que eu estou tentando viver e que eu não consigo viver integralmente. Mas a boa intenção, né, o esforço para sermos melhores, como vai dizer Kardec, né, quando ele define o verdadeiro espírita, realmente é o que prepondera. Maria Reis. Aí. Todos nós sabemos que os evangélicos se chamam evangélicos, mas todos nós que seguimos o evangelho de Cristo somos evangélicos, seja qual for a religião. Mas eles são intolerantes em relação a determinadas coisas. Por exemplo, a mãe de Jesus. Eles acreditam eles dizem que ela é uma mulher igual a qualquer outra, quando não é. Nós sabemos que ela foi escolhida por Deus para ser mãe do filho dele. Então, ela é uma mulher toda especial, como nunca existiu outra, nem vai existir na face da Terra. Outra coisa também que eles não aceitam, porque eles dizem que, quando a gente diz assim, mas o espírito de luz, o espírito, não existe espírito de luz, todos são espíritos, pessoas que morrem, eles não dizem assim, fazem a passagem, né? Eles dizem, as pessoas morrem, ficam adormecidos, os espíritos, até o dia do juízo final, quando vão acordar. É a crença deles. Quando a gente sabe que não é, né? E esses espíritos que vêm, que para nós tem os trevosos e tem os iluminados. Eles dizem que são trevosos, são do diabo, como eles dizem, e que fingem para que a gente siga eles. Mas a gente sabe que não é. Então, essa intolerância deles, dos evangélicos, eles são muito intolerantes, né? E têm a crença deles desse jeito, dessa forma, com todo respeito, mas que para mim é deformada. Mas, agora, qual é o mais, no seu entender, no seu, que você estudou, lê muito para essas coisas que você fala com muita base, qual é o pior, o evangélico ou o debochado? Que debocha, faz piada, vocês acreditam nisso e faz as piadinhas. No seu entender, qual é o mais pernicioso? É uma boa questão, viu, Maria? Eu acredito que talvez seja aquele que tem mais discernimento e aplique mais julgamento, porque
se teve uma coisa sobre a qual o Cristo se colocou de um modo muito enfático e assertivo, foi em relação ao julgamento, que o julgamento ele é contrário à misericórdia, à compaixão, né? Não Ao julgueis se não perdão. quereis ser julgados, não é isso? Exatamente. Eu acredito que seja isso. Embora seja algo muito difícil, mas é uma espécie de ossos do ofício. À medida que a gente estuda, que a gente se instrui, o dever que nos é imputado de ter uma maior tolerância, uma redobrada paciência com aqueles que são debochados, né, com aqueles que ridicularizam, justamente para que, por conta desse conhecimento que a gente já possui, e pelo compromisso que a gente tem de viver essa mensagem de amor, a gente não se equipare com aqueles que se portam de um modo infantil, né? Porque quem muitas vezes usa de deboche, faz birra, né? É criança, né? É verdade. Obrigada pela resposta. Nada. Satisfez plenamente. Agora, o interessante que eu achei também dessa pergunta, que eu pensava, né, enquanto você falava, era assim: existem muitas coisas que nos dividem dentro do movimento espírita e que a gente sabe, né, embora isso não tenha sido algo preconizado por Kardec, mas está presente no nosso movimento, existem alguns que se dizem de esquerda, de direita, o que definitivamente não está condizente com aquilo que a codificação estabelece, mas também fora, né, tem muitas coisas que nos dividem, mas o que nos une? Talvez esse seja também um exercício interessante da gente fazer. Essas diferenças de compreensão, elas podem ter um fundamento comum, né? Por exemplo, eu não digo o fato específico, né, dos detalhes que você trouxe, com respeito a achar que o Cristo faticamente vai voltar, que a gente vai dormir e no fim vai ressuscitar, coisas assim, que são mais detalhes. Mas o objetivo, o que nos une é esse móvel de nos tornar melhores, né? É o fato da gente exercer a caridade, com isso transformar o cenário em que a gente vive, porque talvez isso seja o segredo para que mesmo com as diferenças de expressão religiosa, a gente tenha uma unidade em religiosidade. Que a religiosidade é esse sentimento íntimo de pertencimento, que todos nós somos cooperadores, né, de Deus, seja qual for a sua expressão. Então, acho que esse exercício também é bacana da gente fazer, né? Ali, o Luciano está com a mão levantada, não sei se dá tempo, você fala aí o que você acha melhor. A gente tem 3 minutos. Aí o Luciano tem que fazer uma pergunta bem rápida para dar tempo da Patrícia responder. Na verdade, é nem a pergunta, não, Celi e Patrícia, é mais uma tentativa de colaborar humildemente aqui. O Divaldo tem uma fala muito bonita quando fala das expressões de religião, e ele fala que, né, das dificuldades de entendimento entre as religiões, muitas das vezes, é preferível sempre, numa visão de humanidade, de desenvolvimento da humanidade, ter alguém pertencendo a uma religião ou professando uma religião, trazendo todas as dificuldades que essa pessoa traz, que esse sujeito traz em relação às suas crenças e à sua visão de mundo, é melhor isso do que ele ser um devasso, né? Ele coloca bem essa palavra, sabe? Mas eu acho que o complicado é ser um espírita, é ser um evangélico, é ser um crente, é ser um católico devasso. Aí a questão do conhecer e ser debochado, e conhecer e talvez ser um devasso. Acho que isso que é mais complicado. No mais, em termos de mosaico de humanidade, né? Cada um caminha como pode, ao passo como pode, né? E todas as religiões, as expressões de religiosidade são importantes mesmo, para que tenhamos cada vez mais seres humanos desenvolvendo como podem todas as gradações, né? Bom, o Luciano deixou 2 minutos para a Patrícia. Bom, gente, então eu vou aproveitar para agradecer, né, essa oportunidade, rogando a Deus que dê longa vida a esse grupo, para que vocês continuem com esses encontros, que sejam reflexões úteis, produtivas, que a gente possa colocar no nosso dia a dia. E, de fato, o nosso objetivo com essa mensagem de hoje
era trazer uma mensagem que gere mais esse compromisso de fortalecimento dos laços, para que a gente se atente àquilo que possa ser comum nas nossas convicções, porque hoje a gente tem muito a falta da escuta, né? Quantas incompreensões são geradas por falta de escuta, por eu não conseguir me colocar na situação da outra pessoa, por vezes aplicar os meus julgamentos e querer que o outro se molde aquilo que eu estabeleço como certo, né? Que ele atenda às minhas expectativas. Então, talvez esse movimento de sair de si, sem se abandonar, seja algo importante também para que a gente não se torne inimigos do espiritismo e se previna contra eles. Então, agradecer pela atenção e participação de todos e muito obrigada. Nós que te agradecemos muito e queríamos pedir a você para guardar um lugar na sua agenda para voltar a estar aqui conosco.